Olá, então, queridos do meu grupo querido do Gap, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria sempre ter vocês aqui, tanto quem está aqui ao vivo ou quem vai assistir depois. E eu espero que todos estejam ali com seu cafezinho, seu chazinho, porque conhecimento é bom também quando degustado com calma, né? E hoje é dia de mais uma palestra especial do nosso Gap NeuroArc, que é esse grupo, que se fosse uma casa, seria daquelas com cheirinho de bolo, de forno, de janelas abertas e um sofá onde sempre cabe mais um. E para quem está chegando agora, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Sandra Marlise Sescon, eu sou arquiteta especialista em Feng Shui, criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando Mentes, que é uma jornada que mistura a sabedoria milenar do Feng Shui com os achados da neuroarquitetura. E com muito orgulho e muita felicidade eu coordeno esse grupo Gap NeuroArc junto com quem está aqui comigo. E esse grupo nasceu de um desejo muito bonito e de um desejo de uma teimosia muito grande de que ele permanecesse, de entender como a neurociência e a arquitetura podem andar, sim, de mãos dadas, criando espaços mais humanos, espaços conscientes, espaços sensíveis, aqueles lugares que não abrigam somente corpos, mas acolhem também a alma. E o mais bonito é que nós todos, quem está aqui, fazem tudo com muito amor e muita coragem. Porque sim, o Gap NeuroArc é totalmente voluntário. Esse grupo é uma construção coletiva feito de tempos doados, de corações abertos, de mentes curiosas. E por aqui o conhecimento sempre circula, sempre se espalha, se transforma em conversa boa, em ideia compartilhada, se transforma em projetos com muito propósito. E os nossos encontros, eles não são especiais só por ser encontros, eles são tão especiais porque aqui a gente tem pessoas incríveis que doam o que tem de mais precioso, o seu tempo, a sua escuta, a sua sabedoria e a sua luz. E hoje nós temos mais um desses nossos momentos muito mágicos. E graças à nossa anfitriã, a Lara, que nos presenteou com a presença de uma convidada que é por inspiração. Ernestina, seja muito bem-vinda, receba um abraço virtual e se sinta totalmente à vontade para compartilhar todo o seu conhecimento, sua história conosco. E bem rapidinho, antes da gente começar, eu só queria fazer uns lembretes. Que esse encontro está sendo gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E toda essa programação é organizada com bastante carinho, com bastante dedicação pelos membros voluntários do grupo. E agora sim, então, respira fundo, ajeita a postura e vamos lá, bora começar mais um encontro que promete ficar na mente, no coração e com certeza, claro, nos nossos espaços ao nosso redor. E agora eu convido a Lara para apresentar a nossa palestrante especial de hoje. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Lara, sou a coordenadora de comunicação do Gap NeuroArc. Eu gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, né? É uma convidada muito especial, além de ser uma excelente profissional, ela também é uma grande amiga minha. Então, eu sou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença dela, da Ernestina, pela sua disponibilidade
e por compartilhar os conhecimentos dela aqui conosco. A Ernestina é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Pós-Arc da UFSC. Ela é mestra em Arquitetura e Urbanismo também pela UFSC. Ela é especialista em cidades inteligentes, tecnologia e inovação pela UPF e é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. Ela também é pesquisadora e colaboradora do Laboratório do Ambiente e integrante do grupo de pesquisa Virtuab da UFSC. Ela desenvolve pesquisas sobre patrimônio cultural, mudanças climáticas, sustentabilidade e planejamento urbano. Então, eu vou passar a palavra para a Ernestina para que ela possa iniciar a sua apresentação. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e pela presença de todos que estão aqui. Boa noite, gente. Então, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só me avisem se está tudo certo. Tudo, estamos vendo. Então, tá. Então, primeiramente agradecer, então, a Sandra, né, ao grupo e a Lara pelo convite. Acho que vai ser um encontro bem legal. Vou trazer um pouco, então, das coisas que eu estudo, né, e tentando sempre fazer um link, então, com os temas aqui do grupo. E, então, vou falar, né, um pouco do patrimônio cultural, memória, espaço urbano, interfaces e desafios. Então, tentando ligar todos esses temas e falar né, de como nós, arquitetos, podemos, então, agir, né, nesses desafios atuais do patrimônio. Passou? Foi. Então, o índice, eu vou falar de alguns conceitos, né, que são importantes para essa nossa discussão, que é o patrimônio cultural, a memória coletiva e o espaço urbano. Depois, falar um pouco da importância do patrimônio cultural para a questão da memória e do senso de pertencimento, então, como as pessoas se sentem, né, com esses espaços. E depois os desafios, que são, então, eu sintetizei aqui em alguns grupos de desafios, que são as mudanças dos usos, as problemáticas ambientais e também a questão da preservação e da manutenção. Então, o objetivo é analisar as relações que a gente tem entre o patrimônio, a memória coletiva e a dinâmica que a gente tem de evolução dos espaços urbanos e compreender um pouco como esses elementos vão se entrelaçar para moldar a identidade das cidades e também influenciar na vida de seus habitantes. Então, os conceitos, né, são esses três, e começando pelo patrimônio cultural, a gente tem a definição principal, que ele é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, que são, né, que foram de importância para a memória, para a identidade e também para a criatividade dos povos e riqueza das culturas. Então, é um conceito bem amplo que vai integrar, então, todas essas esferas de tipos, né, diferentes de objetos para proteção. Então, a gente tem tanto os bens materiais, que seriam os edifícios, os sítios arqueológicos, obras de arte ou artefatos, e também a questão imaterial, que aí vai estar mais relacionado com as tradições, com os rituais, com os saberes e também as formas de expressão que aquele determinado local tem manifestado. E com isso, né, com essas definições, a gente entende que seria um conjunto de bens e manifestações que vão refletir essa história, a cultura e também a identidade de um povo. E a gente tem, então, o principal órgão, né, de proteção é a Unesco, né, a nível mundial, e ela já reconheceu então, mais de 1.199 sítios do patrimônio mundial globalmente, e no Brasil, são 24 bens reconhecidos em diferentes categorias, incluindo aqui patrimônio natural. Claro que falando, né, de uma proteção a nível mundial, mas a gente vai ter as outras esferas, né, de proteção, que seriam, então, federal, né, estadual e municipal. E aí a definição, né, ali o IFAM traz, né, que o Brasil, ele é formado, como poucos países, né, no mundo, por uma enorme diversidade de paisagens, de costumes e lugares. Então, ressaltando essa importância da gente preservar, né, os bens aqui no Brasil. E outro termo muito importante que vem sendo mais tratado atualmente é a paisagem cultural. Seria, então, uma evolução, né, do termo, não que o outro termo não seja mais utilizado, mas ele é um termo mais abrangente e que diz respeito, então, a uma expressão, né, em um determinado local, né, no caso aqui no território, que seja representativa de algum processo de interação do homem com o meio natural,
e que a qual a vida ou a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Então, é um conceito mais abrangente que pode ser utilizado, então, para locais, né, maiores. E eu trouxe uma linha do tempo aqui breve, né, dos marcos teóricos desse termo. Então, a gente tem em 72 a Convenção pelo Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Então, a gente já tinha essa questão também do patrimônio natural como preservação, né, como objeto de estudo. No Brasil, em 88, a gente tem o artigo 216 da Constituição, que fala, então, que são patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que sejam referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Em 92, a Unesco vai adotar, então, é quando surge, né, essa nova terminologia, e no Brasil, esse termo começa a ser utilizado como regulamentação em 2009. E 2012 é quando tem a primeira área urbana que recebe, então, a chancela de paisagem cultural, que é o Rio de Janeiro. Então, não seriam tomados, né, apenas uma edificação, mas todo o conjunto e todas as formas, né, de expressão que formam aquele lugar. E atualmente a gente continua, né, com essas discussões sobre paisagem cultural, o termo vem sempre sendo revisado para atender as especificidades, que a gente sabe que o patrimônio é um campo muito amplo, né? A gente tem diversos tipos e pode classificar de diversas formas, tanto, né, a questão da paisagem como artefatos isolados, e por isso a gente sempre tem essa revisão, né, do que mais se adequa a cada caso. E para esse conceito da paisagem, então, como ele é mais abrangente, a gente observa, então, tanto as relações do convívio do homem, né, com a natureza, dos espaços construídos e ocupados, dos modos de produção, então podem ser incluídos também as questões de mais econômicas, né, por exemplo, pesca, essas outras formas, né, de produção, e as atividades culturais e sociais, que englobam outras também culturas e formas de expressão. E todos esses elementos, eles devem, então, ter essa relação complementar que estabelece uma identidade, então, que não poderia ser conferida por qualquer um desses elementos isolados. Então, é isso que diz que algum lugar tem, né, essa característica. Todos os elementos formam aquele lugar. E os desafios, né, a gente tem ainda no Brasil uma grande lacuna, né, entre o que a gente chama, né, de instrumentos de preservação e a prática, onde a gente tem poucos bens efetivamente protegidos, né, principalmente em cidades menores ou lugares onde ainda não tem, né, tanta essa ação. A gente tem alguns bens que são inventariados, né, que são listados e descritos como importantes, mas eles não são tombados, né, que seria a proteção legal. Então, isso não garante que exista essa preservação, né? Muitas vezes acabam se perdendo, né, muitas das edificações, por exemplo, de uma área urbana, e acaba perdendo aquela unidade que antes existia, né? Então, isso pode ser, né, por essa falta de manutenção, né, gerar isso, podem ocorrer demolições, né, e descaracterizar esses conjuntos pela falta desse instrumento legal, né, do tombamento. Agora, entrando um pouco na memória coletiva. Então, a memória coletiva, a gente pode definir ela como um conjunto de lembranças, experiências e também tradições que são compartilhadas por um grupo ou por uma comunidade. Então, ele vai ser muito importante para a formação da identidade social e cultural, e é essa base para uma coesão e integração entre os membros de uma sociedade. Então, ela é muito importante até mesmo, né, para o bem-estar ali da comunidade. E ela é representada de muitas formas, né, que incluem, então, as narrativas, né, as histórias, de como ocorreram os fatos, os símbolos que existem, ou significados, né, compartilhados por um grupo, e que vão conectar, então, as gerações passadas, as presentes e as futuras, a algum lugar ou um evento. Então, ele também pode ser representado na forma como a comunidade vai se lembrar de si mesma e também da sua história. Então, isso influencia a identidade e o senso de pertencimento, né? A ideia de que algo pertence, né, àquele lugar e que ela também faz parte daquilo.
E a memória, então, ela é viva e dinâmica, e ela é constantemente construída, né, e ressignificada. Então, a gente entende também que o patrimônio não é algo estático, né? A gente Acho que a Ernestina caiu. Vou dar uma olhada. Tá bom. Acho que a internet deu uma travadinha, mas logo voltaremos. Ao vivo é ao vivo, né? Já vai voltar. É o ao vivo, né, Lara? Sim, tem como pausar a gravação? Ah, voltou, voltou. Voltou. Ah, sim, podia ter pausado. Bom, Oi, voltou? Tá. voltou. Voltou. Só apareceu assim, caiu o Zoom conectando. Eu, meu Deus, tava tentando abrir o Note aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê agora? Vocês me ouviram até aqui? Acho que fazia pouco, né, que tinha caído. Tá, então eu tava falando do exemplo do Miramar, que ele era então uma edificação que ficava num trapiche, que tinha então um bar, né? Ela funcionava como um porto, e depois com a questão do aterro, né, da Baía Sul, ele acabou sendo demolido, né, para construção do aterro. E depois, né, foi 2002 que teve essa construção do memorial. Então, ela divide opiniões, né? Algumas pessoas acreditam que não seria o ideal, né, construir no mesmo lugar ou algo assim. Mas para essa questão da memória, né, a gente pode ter tantas pessoas olhando, né, para o memorial e lembrando, né, de como era a edificação. E também é uma forma de deixar marcado ali que ali existiu, né? Então esse edifício. Então, muitas pessoas, talvez, que chegam, né, que não conhecem a história, não saberiam, né, que ali existia isso, podem procurar, né, conhecer, e também saberem, né, que ali, né, é o mar e até ali, questões assim. Então, apesar de a gente sempre ter, né, essa divisão de opiniões, muitas vezes na preservação e também, principalmente no restauro, eu trouxe como exemplo para a gente pensar, né, como que pode funcionar, como que isso pode impactar na memória das pessoas. Foi. Então, agora o espaço urbano. Então, aqui, né, claro, eu não vou falar tudo que pode ser, né, o espaço urbano, eu vou trazer ele justamente do recorte, pensando na memória e no patrimônio, né, porque o espaço urbano, ele é muita coisa, a gente tem muitos estudos sobre, e pode tratar dele sobre diversos vieses, né. E aí eu começo com essa citação, que eu acho que define bem a importância do espaço urbano no patrimônio, que é que a própria cidade ela é a memória coletiva dos povos, e como a memória está ligada a fatos e a lugares, a cidade seria o locus da memória coletiva. Então, ela seria mais do que uma simples configuração física de ruas, edifícios, infraestruturas, seria então esse palco, né, de todas as dinâmicas onde a gente pode ter interações sociais, culturais e históricas acontecendo. E aí, tanto
as atuais, né, como também sendo um ambiente que vai refletir essas transformações, né, suas lutas, conquistas e a evolução da cultura. Então, é nesse espaço, né, urbano, onde o patrimônio vai se materializar e a memória se manifestar. Então, mostrando, né, todas essas transformações, contradições que ocorreram. E a gente entende, então, né, além do termo memória coletiva, o termo memória urbana, que seriam todos esses elementos que fazem parte do imaginário, das práticas e das atividades e que acontecem no meio urbano. E a memória vai ter um papel crucial nessa identidade e vai influenciar a forma como os espaços são percebidos e vividos pelos cidadãos. Então, espaços urbanos que valorizem a história e a memória, eles vão trazer esse senso de pertencimento e também bem-estar para os seus habitantes. E qual seria, então, essa importância, né, do patrimônio para a memória e para o senso de pertencimento? Então, o processo de preservação, ele vai ter, inicialmente, uma conscientização e uma identificação de algo que se relaciona, então, com a memória e o passado, onde é conferido um valor que justifique, então, esses esforços, tanto individuais como coletivos, no sentido da manutenção no tempo. Então, é essencial que a gente tenha esse envolvimento e ambientes que as pessoas se identifiquem e que se sintam bem, né, em manter e, principalmente, também porque elas vão ajudar, então, a cuidar desse espaço. E quando a comunidade reconhece esse espaço como parte da sua identidade, ela também é, então, uma guardiã ativa da preservação, e o contrário também acontece, né? Quando a gente não tem o reconhecimento do valor cultural e simbólico, abre espaço para o abandono, a descaracterização ou a substituição por lógicas do mercado. E isso a gente ainda tem que ter, né, um trabalho de educação patrimonial para que as pessoas realmente reconheçam o valor, porque em muitos locais ainda tem a ideia, né, de que o patrimônio seria algo velho, né, algo ultrapassado. Então, fazer as pessoas entenderem que aquilo também é parte da sua história é uma parte essencial dessa questão, né, do reconhecimento. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, eu quis trazer exemplos de mapas, então, que são de pontos turísticos, de roteiros, né? Então, geralmente nesses mapas a gente vai ter marcos, caminhos importantes, elementos preservados, mas a gente ainda pode, né, buscar entender que pode haver outros tipos, né, de mapeamentos que tragam mais essa questão da memória. Então, nesses exemplos aqui, esse primeiro é de Florianópolis, dos principais pontos turísticos ali do centro histórico, e esse outro é um que foi feito em comemoração, então, da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, eles têm os objetivos, né, mais de informar e trazer esses principais marcos. E esse aqui eu trouxe e achei interessante compartilhar com vocês, que eles chamaram de mapa do afeto. Então, eles fizeram uma pesquisa, né, com a população e buscaram fazer um levantamento afetivo, que eles chamaram, do território a partir da memória e das vivências dos seus moradores. Então, eram pessoas que viviam ali há muito tempo, comerciantes, né, que estavam ali uma vida inteira, e ele é, então, do bairro Cidade Velha, em Belém do Pará, e é um projeto que foi feito, então, ainda ali antes da pandemia, né, eu vi que nas notícias dizia que depois ia ter o lançamento do presencial, né, então demonstrando ainda mais essa importância, né, naquele contexto onde a gente não podia ter interação, né, como era importante permanecer essas memórias. E aí eu ampliei aqui um pouquinho, que dá para ver que tem, por exemplo, banho de rio, né, as questões das comidas típicas, mercados, né, que existiam, ou até mesmo ali brasões de famílias que moravam ali. Então, são memórias que também são importantes, né, de acontecerem e que vão além daquelas narrativas que a gente está acostumado, né, de preservar só os bens que são, né, por exemplo, bens mais ligados a usos institucionais, como igrejas, museus, mas também trazendo o que as pessoas, né, valorizam daqueles espaços. Então, eles falam, né, que traz justamente esse resgate de memórias fora do circuito hegemônico dos grandes personagens e movimentos, trazendo essas histórias cotidianas e o relacionamento afetivo das pessoas com aquele bairro. Então, seriam memórias de infância, questões sociais, de épocas anteriores, e trazendo costurando, né, o antigo com o novo. Então, isso é muito importante também. A gente tem várias pesquisas, né, que tratam justamente desse patrimônio mais cotidiano, das relações que existiam
para resgatar, né, ou até mesmo como uma forma de registro, né, de manutenção da memória. E o senso de pertencimento, então, muitos fatores vão influenciar nisso, incluindo a presença e a qualidade dos espaços, né, públicos ou espaços ali do patrimônio, a diversidade cultural e também a participação da comunidade em atividades, né, que buscam, então, tentar fazer esses eventos continuarem acontecendo. Então, isso inclui a inclusão, né, de diferentes vozes, como grupos minoritários, nessas narrativas, garantindo que todos, então, sejam representados e valorizados. Então, buscar, né, todos os tipos, né, de representações culturais e sociais que existiram. E agora falar um pouco dos desafios atuais. Então, esse primeiro eu chamei, né, de mudanças de usos, mas ele tem vários, né, outros desafios que estão incluídos e eu vou falando um pouquinho deles. Então, quando a gente tem essa mudança nos usos, que pode ser influenciado por interesses econômicos, turismo ou a gentrificação, muitas vezes a gente vai desconfigurar, né, a função original do patrimônio e perder esse valor simbólico. Isso vai comprometer, né, o vínculo entre a memória e o lugar. E isso pode gerar consequências, né, como uma delas é a falta de preservação da arquitetura do cotidiano, o esvaziamento habitacional. Então, primeiro, né, dessas questões das mudanças de uso, que está muito ligado, é a especulação imobiliária. Então, ela traz, né, inúmeros problemas, e é comum de existir em centros históricos, principalmente aqueles, né, localizados em grandes centros urbanos, onde há uma pressão muito grande nesses espaços, o mercado imobiliário, né, gerando essa obsolescência como uma forma de reserva de capital e de valorização. Então, tem-se essa intenção, né, de deixar aquelas edificações sem uso até elas não terem mais condições, né, para justamente substituir por edificações novas. Então, isso é um problema que ocorre com frequência. A gentrificação, que seria um processo de transformação urbana, e ela vai ocorrer, né, geralmente nas áreas centrais ou históricas, onde existe essa valorização e que também causa, né, atrelado a mudança no perfil socioeconômico dos moradores e a expulsão da população original, que geralmente, né, de baixa renda, para dar lugar às novos residentes. Então, segundo esse autor, né, isso geralmente ocorre, né, por essas duas condições ou pela combinação delas, que seria por estratégias de reabilitação propostas pela administração, né, propostas de revitalização, enfim, que gerem muita mudança naquele lugar, ou pela oportunidade de exploração econômica dos investidores, ou combinação de ambos, né? Geralmente seria essa combinação. E muitas vezes inicia com essa revitalização e depois vem essa valorização do mercado. E isso é muito negativo, né? Porque vai expulsar justamente as pessoas que viviam naquele espaço, que tinham vínculo com o lugar, que agora, por exemplo, quando a gente traz aquele mapa, né? Pode ser que se ocorresse esse fenômeno lá, os comerciantes, né, que estavam lá há décadas, tivessem que sair. Então, por isso que a gente evita, né, e pensa muito antes de fazer uma revitalização para que isso não ocorra. E, às vezes, ainda muito, também, ao mesmo tempo, pode acontecer o processo de turistificação. Então, o turismo, ele nem sempre vai ser a melhor escolha, e a permanência da população é um elemento chave para reabilitar, então, os centros históricos. Isso é algo que a gente está vendo agora nas notícias, né, acontecer muito na Europa, que é a expulsão, né, dos moradores daquele lugar para dar lugar a hotéis ou Airbnb. Então, a gente tem que ter essa gestão, né, para preservar a identidade dessas áreas e também preservar a população que a gente, que já existia ali, né. E aqui eu trouxe alguns exemplos que são da minha pesquisa da dissertação. Então, o esvaziamento habitacional, né, que uma das consequências, né, daqueles outros processos, ele pode ocorrer tanto, né, somente o esvaziamento ou a troca, então, pela questão do turismo, né, como foi o caso anterior, e aqui eu trago a questão da expulsão pelo uso comercial. Então, esses locais, eles passam a ter um aluguel muito alto, né, porque o uso comercial, ele consegue ainda comportar esse valor de aluguel que o residencial não consegue,
E aí a gente tem vários problemas, né? Aqui os exemplos são todos aqui de Florianópolis, então a gente tem muitas edificações que mesmo tendo, né, o uso comercial ali muito grande no centro, muitas edificações estão vazias justamente porque o aluguel, né, o valor é alto e aí não tem essa demanda tão grande, né? Se a gente tivesse uma regulação para ter valores, né, regulamentar valores de aluguéis, por exemplo, a gente teria um uso maior das edificações e também essa dinâmica, né, da, do uso seria melhor, né? Aqui, então, para exemplificar isso, o primeiro mapa é a oferta de imóveis comerciais. Então, foram utilizados, né, os filtros ali, imóveis para alugar e comercial. Essa busca é de 2023, mas acredito que o cenário, né, continue parecido. E o outro mapa são dos imóveis residenciais. Então, essa área aqui do centro histórico, que é aquela área mais amarelinha do mapa, ela praticamente não tem imóveis, né, residenciais, são muito raros, né, os que ainda existem. E, em contrapartida, né, a oferta de aluguel comercial é muito grande. Então, tudo isso contribui para o esvaziamento, e aí a análise que eu fiz era justamente relacionar essa expulsão da habitação com as condições de vitalidade dos espaços. Então, aqui é o exemplo, né, eu fiz várias visitas e coleta de dados para perceber, né, como as pessoas utilizavam o espaço, se elas somente passavam, se elas permaneciam. E aqui é o exemplo da rua Felipe Schmidt, então, em um horário comercial. É uma rua principalmente de passagem, né, ela é muitas lojas comerciais, né? E o pavimento superior geralmente ou está vazio, ou é depósito de lojas, ou algum serviço. E ao lado, então, uma noite em um dia, mesmo em horário dia de semana, né? E abaixo em um domingo. Então, mesmo em dia de semana, à noite já quando o comércio fecha, que geralmente é 19 horas, o lugar já está bem vazio. E os finais de semana, então, é praticamente tudo fechado. Então, isso traz, né, muitos problemas. A gente não tem mais a configuração, né, inicial do centro, não tem mais habitação. E isso gera nessa falta de segurança e essa falta de uso, né, desses espaços em determinados horários. A segunda, então, categoria aqui dos desafios seriam as problemáticas ambientais. Então, a gente tem diversos problemas, né, atualmente, como a poluição, os eventos climáticos extremos e também a elevação do nível do mar. E todos eles vão impactar diretamente na conservação dessas estruturas, que exigindo, então, abordagens mais resilientes e sustentáveis para pensar as nossas cidades como um todo, né? E então, eu trouxe um autor, né, que fala que o patrimônio e o clima eles estão ligados e a estabilidade do patrimônio ela vai depender justamente dessa interação com o meio ambiente. E entre as consequências das mudanças climáticas estão os danos físicos, né, que a gente tem, que são mais visíveis a curto prazo, que seriam as perdas por erosão, umidade, fungos e intemperismo salino. E também pode acontecer, né, problemas mais graves, como problemas sociais e culturais, entendendo, né, que o patrimônio ele é dinâmico, ele vai englobar todas essas relações de uma comunidade. Então, nesse caso, as mudanças climáticas elas podem forçar migrações e podem então dissolver comunidades, práticas e memórias. Então, vai muito além da gente preservar só as edificações, né, mas há uma perda muito grande relacionada a todo esse contexto, né, das pessoas, além do trauma, né, dos eventos, mas da perda, né, daqueles lugares. E essas perdas podem interferir, então, na vida das comunidades, tanto com relação, né, à perda material, quanto de memórias e vínculo. E é uma situação, né, crescente que a gente tem a gente tem o termo, né, refugiados climáticos. Então, cada vez mais a gente tem que pensar, né, em soluções para como preservar, né, as cidades e também no nosso patrimônio frente a essas mudanças. E aqui eu trouxe um exemplo também, que é um exemplo bem, não sei, diferente, né, chocante, quando eu vi a primeira vez, que é um pequeno país, que é Tuvalu, que ele está ameaçado, né, atualmente pelo aumento do nível do mar, e eles estão criando uma réplica digital, né, do território e da cultura, né, de tudo que existe para preservar essa identidade diante de uma possível perda física dessas ilhas. Então, ela é uma ilha, se não me engano, é no Pacífico, ela está apenas 3 metros acima do nível do mar,
E estima-se que ficaria a maior parte do tempo inundada, né, durante o ano. Por exemplo, 2/3 do ano ficaria inundada até 2100. E aí eles criaram esse projeto, né, Nação Digital, que visa garantir, então, a memória, soberania, essa questão da soberania seria que pela convenção, né, você não pode ter um país sem existir um território. Então, caso ele ficasse inundado, né, como que as pessoas fariam, como que seria, então, essa questão deles serem uma nação, né, terem toda a população e direitos, né, e aí eles estão tentando, né, fazer essa réplica para preservar essa ideia de que eles são uma nação e que eles vão ter, né, essa garantia. Então, claro que surgiram algumas críticas, né, de que isso não seria tão efetivo, mas eles estão tentando também, né, ações de adaptação climática para recuperar, né, as terras e construir barreiras. Mas é algo que é inegável, né, que eles sabem que pode acontecer, e é também para mostrar, né, como as ações, né, do mundo todo podem ter impactos, né, e é algo global, né, porque, por exemplo, a ilha tem, se não me engano, aproximadamente 30 mil habitantes, então, com certeza, se a gente fizer cálculos, né, de emissões, eles não vão ser o país que mais emite, né, ou mais polui, mas eles vão ser um dos primeiros a sofrer essas consequências, então, pensar, né, como que a gente pode fazer, ter melhores ações, né, e cobrança também de melhores ações a nível global. E qual resposta, né, pode ser dada a essas problemáticas? Então, a gente tem dois conceitos principais, que seriam a mitigação e a adaptação. A mitigação, ela seria ações em escala maior, né, na sociedade em geral, mais difíceis de mensurar, ou também pode ser definida com ações de resposta mais rápida. Então, não é nessas ações, geralmente, que a gente, enquanto arquiteto, vai intervir, e sim nas ações de adaptação, que aí poderiam, por exemplo, existir alertas em tempo real para os desastres, né, evitando perdas maiores, o monitoramento preventivo a partir de sensores, internet das coisas, ou os gêmeos digitais, que é aquele exemplo da ilha, ou também a documentação, né, com tecnologias protegendo essa memória. Então, pensar, né, claro, ali eles estão pensando no pior cenário, e aí o que eles podem fazer, né, hoje para tentar minimizar, mas também o que pode ser feito a longo prazo. E o último dos desafios seria a preservação. Então, a gente tem diversos obstáculos, né, como a escassez de recursos, a falta de políticas públicas. Isso vai, aos poucos, né, resultando na deterioração e na perda da autenticidade dos bens. Claro que aqui eu não vou falar, né, de tudo que poderia ser feito, porque o processo, né, tanto de preservação quanto de restauro é complexo, mas o ideal seria a gente ter, né, um plano de gestão desses bens e que ele envolvesse, então, o poder público a partir de políticas e financiamentos, incentivos e fiscalização, envolver também a sociedade civil, até pela questão, né, de participação, de conhecimento, mobilização e cobrança, né, dessas ações, e também a iniciativa privada. Então, tentando trazer investimentos, parcerias público-privadas e a responsabilidade social também nessas questões. E as estratégias, né, poderiam ser, por exemplo, a questão dos planos integrados, então, tratar não o patrimônio como uma das pautas, mas sendo uma pauta transversal, que atravessasse, então, todos os tipos de planejamento. O reuso adaptativo, né, que a gente pode trazer novas funções às edificações históricas, ou retomar os antigos usos, como é o caso do uso habitacional. A educação patrimonial, que é, então, conscientizar sobre o valor da história e do patrimônio, né, desde cedo, para ter essa noção, né, do senso de pertencimento, e também essa adaptação para o contexto das mudanças climáticas, que é inevitável, né, que a gente tenha que pensar. E isso atravessa, né, não só o patrimônio, mas as cidades como um todo. Então, preservar o patrimônio ele é fundamental, né, na proteção da memória de uma sociedade. As práticas de conservação elas vão garantir que os elementos arquitetônicos, artísticos e culturais sejam mantidos para as próximas gerações. E isso é essencial para a continuidade da identidade e também da história das comunidades. Aqui são as referências que eu utilizei. E obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ernestina, por ter compartilhado Que conosco essa apresentação. Agora nós gostaríamos de abrir para o pessoal que está aqui, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta.
Ernestina, muito obrigada. Deixa eu fazer um comentário que eu vi você no início falar sobre imóvel inventariado ou que não é tombado. Eu tinha Sim. muito essa dúvida. E para mim, inventariado era como se fosse tombado. Então eu já tive Uhum. uma, uma informação errada. Então, não é a mesma coisa. Não, é geralmente o inventário. A listagem, né, dos bens pode ter, inclusive, ser acrescentado, né, as características, mas o imóvel ele só vai ser realmente protegido com a função legal quando ele é tombado. E aí tem vários níveis, né? Pode ter o nível municipal, pode ter o nível estadual ou federal, ou até mesmo, né, o mundial. Mas só o inventário não garante, né? O inventário seria mais esse registro, mas sem essa garantia legal. Bom, obrigada. Agora já sei. Gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para contribuir? Bom, eu quero comentar. Eu acho que tu trouxe uma questão muito interessante ali, que é a questão da falta de instrumentos e políticas públicas nas cidades com relação a patrimônio, né? E como as cidades, principalmente menores ou de médio porte, estão perdendo sua identidade por isso, né? A especulação imobiliária está tomando conta das cidades e consequentemente o patrimônio em si está se desfazendo completamente, né? E junto com isso vai toda uma questão identitária, de memória afetiva, de memória cultural, essa memória coletiva que tu trouxe, né? E está muito associado a esses aspectos que tu falou mesmo da falta de uma educação patrimonial, né? Da falta de políticas mesmo de incentivo à ocupação desses imóveis. Eu acho que, bom, Uhum. vivendo aqui em Florianópolis, a gente tem percebido muito isso, né? De como o centro ele está indo por um caminho totalmente ao contrário do que deveria ser, né? Ou ele é totalmente comercial, ou ele não é nada. É... E assim, você não tem uma apropriação efetiva daqueles espaços, daquelas edificações, e são edificações muito bacanas e que elas não estão conservadas porque realmente não tem incentivo para isso. E quando cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que eu falei para a Sandra é isso: nossa, tem muita edificação legal que está muito abandonada. Sim. E é algo que acontece, né? Em todas as cidades vem acontecendo. E é algo que a gente precisa realmente começar a pensar, não só pela questão patrimonial, mas toda por uma questão sustentável também, né? Uhum. Dessas edificações, da longevidade dessas edificações. Então, acho que a tua apresentação ela vem muito em conta de algumas questões que são bem importantes, assim, para a gente debater e poder refletir também. Uhum. Até essa questão da sustentabilidade, realmente, né? Às vezes a gente pensa, as edificações são muito antigas, são difíceis de manter, edificações novas são mais eficientes, mas nem sempre, né? Porque a gente tem um custo muito grande de emissões quando a gente constrói, né? O concreto, enfim, as edificações antigas muitas vezes ainda são de materiais mais sustentáveis, mais naturais. Então, também é uma questão de que renovar, né, revitalizar, enfim, é mais sustentável, é mais melhor, né, para o meio ambiente do que construir novas edificações. E o João comentou de Porto Alegre e esse do inventariado e do tombado. Eu fui fazer uma pesquisa porque eu ia fazer uma revitalização de uma casa aqui no centro para mim saber como que eu ia proceder nesse projeto. E ela estava como inventariada. E aí eu vi que Uhum. tem muitas, assim, a lista das inventariadas é muito grande e a maioria delas abandonadas e fechadas, né? Que nem o João falou. Uhum. Eu não sei se as pessoas não sabem como lidar com isso, então acho que falta muita informação, apoio, etc., dos órgãos públicos, enfim, isso me chamou muita atenção da quantidade dos inventariados e alguns tombados, muitos também, mas inventariados muitos. Uhum. Muitas vezes as pessoas não sabem mesmo, né, como elas poderiam fazer essa manutenção, né, também tem que ter essa conscientização maior, né, que muitas vezes não é algo tão, que muitas vezes pessoas pensam, se tombar não vou poder mexer, mas tem, né, formas, né, de manter aquilo e é importante sim.
Eu quero parabenizar a Rita pela apresentação. Foi muito bacana poder estar aqui hoje. É um tema que me impulsiona muito, né? Eu trabalho com isso, então é um prazer estar aqui ouvindo você falar. E eu acho que tanto o que a Sandra quanto o que o João comentaram, e você também, né? É realmente o que a gente vê, assim. Eu morei em Florianópolis até um tempo atrás, agora moro em Lages, mas trabalho muito com cidades pequenas. Pequenas, assim, 2.000 habitantes, de 2 a 10 mil habitantes, né? E a gente percebe muito isso, assim. Nós estamos atuando agora em duas cidades que têm ali na média de 5 a 8 mil habitantes e que, infelizmente, as pessoas acreditam nisso. Se a minha edificação for tombada, eu vou perder ela, né? Então, eu acho que essa informação geral, assim, né, que talvez para nós esteja já muito fácil, nós já estamos discutindo outras coisas, mas para a população em geral, principalmente das cidades menores, ainda é uma informação que não existe, né? Não chega, assim, essa educação patrimonial que você comentou, talvez seja o braço mais importante, assim, né? Que a gente precise ainda trabalhar, porque realmente é desinformação, ela custa muito caro, né? Porque aí depois que as pessoas perdem as edificações, a memória coletiva, enfim, tudo que você nos apresentou, aí elas vão repensar e daí não tem mais, né? Já foi. Então eu acho que é bem interessante. E essa questão das, dos problemas climáticos também, né? Que cada vez mais a gente vai enfrentar isso, né? O teu trabalho nos mostrou aqui e a gente vê todo dia nos noticiários, então eu acho que realmente é algo que cada vez mais a gente vai precisar discutir, trabalhar e trabalhar em conjunto também, né? Porque não adianta de forma isolada, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, foi muito bacana, muito obrigada. Obrigada, Cássia, nossas amigas dos grupinhos do patrimônio, sempre discutindo. Muito bom. Deixa eu pedir quem puder abrir a câmera para nós fazer nossa fotinho oficial. É, vamos lá. Ah, tem mais gente abrindo. Oi, Gabriela. Show, muito obrigada. Segue lá. Tinha muito comentário no chat, né, Lara? Enquanto Ah, a deixa eu ver. Ernestina falava. Ah, sim, estavam elogiando o mapa, que acharam legal o mapa, De adorei o Belém. mapa. Legal, sou de Belém. Sim, eu achei muito. É, não, Fala. pode falar, Sandra. Não, muito curioso quando falou daquele país, o Tuvalu, né? Isso. Nunca tinha ouvido falar, gente. Uhum. Eu lembro que eu fiquei bem chocada quando vi, porque o presidente fez um pronunciamento e aí justamente simulando a água subindo assim, né? Já nesse ambiente virtual. E aí foi bem assim, na época saiu, né, nas notícias, enfim, que foi algo bem impactante, assim, como eles estão pensando já nisso, né? O pessoal tá mandando alguns elogios ali no chat, muito Ah, obrigada. esclarecedor. Acharam muito interessante a apresentação. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, até que o pessoal estava comentando também, do quanto que conhecer também ajuda a preservar, né? Porque não é só uma governança que preserva as pessoas também, né? A comunidade também. E às vezes, além daquilo que vocês já comentaram, das pessoas saberem o que é preservar, o que isso vai acarretar caso o imóvel dela seja tombado, essas coisas, eu acho que também elas precisam entender a importância, porque às vezes as pessoas realmente pensam, tipo, isso ali tá velho, então deixa cair, vamos fazer uma coisa nova. Elas não entendem, às vezes, a importância, e tudo bem, né? Não tem que entender, mas também é nosso papel como profissionais que estudam isso, é, também é tentar, de alguma maneira, levar para a comunidade essas questões, assim, de maneira que as pessoas entendam
E eu acho que também é fundamental para ter pelo menos algo que ajude nessa preservação, né. Eu achei muito interessante. E até essa iniciativa dos mapas que você trouxe, eu acho que é uma das Uhum. coisas que também ajuda nisso, né, que é uma coisa mais lúdica, mais visual, assim, né. Enfim, parabéns pela palestra. Obrigada. É, até a Cássia, né, eles também fazem os mapinhas, eu também lembrei de... E depois esqueci de colocar, que é os mapas, né, ilustrados do patrimônio das cidades ali, é de Lages, né, que tem. Isso. Isso, a gente fez um trabalho com as escolas. Então foi justamente nesse sentido, né, do lúdico que a Lara comentou agora, era encontrar uma forma de demonstrar isso para as crianças, né? Porque uma linguagem técnica não ia funcionar. E aí tem vários exemplares muito legais, né? Esses que você trouxe também são bem Uhum. bacanas, é uma linguagem diferente, acho que é bem importante, né? Porque, querendo ou não, né, a população não tem, a gente não consegue conversar assim como a gente conversa aqui, por exemplo, né? A gente tem que sempre estar buscando formas de passar de uma maneira mais clara isso, né? E daí, claro, que eles vão conhecendo e preservando, porque eu acho que um dos teus slides ali falou, resumiu tudo, assim, né? Que quando as pessoas elas se, agora me fugiu a palavra, assim, mas elas se cuidam daquilo, assim, Identificam, né? Elas é. se identificam com aquilo, vai preservar. E não adianta a gente bater o martelo e, enfim, falar mil coisas técnicas, não vai resolver, né? Tem que vir, tem que ter essa união, assim, então acho que é por aí mesmo. Acho que o Aldemir queria falar, estava com o microfone ligado. Acho que ele está pedindo um Pronto, tempo. dá para ouvir? Uhum. Tá. É, eu acredito que as artes, digamos assim, elas ajudam a consolidar o registro das memórias, né? E aí vai pela pintura, fotografia, vídeos. E onde é que eu quero chegar? É porque Ernestina, eu sou aqui de Fortaleza, né? Então vou relatar um caso que aconteceu aqui em Fortaleza. Nós temos no centro da cidade uma praça chamada Praça do Ferreira. Não sei se alguém de vocês conhece Fortaleza. E na década de 20, nessa praça existiam 4 cafeterias, cada qual num canto da praça. Essas cafeterias, elas foram construídas no estilo Art Nouveau, certo? Com metais, todo o estilo arquitetônico trazido da França, inclusive os metais trazidos da França. Claro que cada político tem que mostrar o que foi feito, então um dos políticos destruiu todo o projeto, veio e deu a cara a outras situações, outras praças, né? Já foram 4 tipos de praças existentes aí. E com base na fotografia, a Assembleia, ou a Associação Cearense de Letras, fez uma associação com a prefeitura local e resgatou uma das cafeterias, que é a cafeteria Java, Café Java, e fez uma réplica e inaugurou recentemente essa réplica da cafeteria, tá? Quer dizer, foi um resgate de pertencimento da história de Fortaleza. Um local onde se reuniam vários literatos, autores de livros, poetas, tá? Então toda a sociedade elite da época. E eu fui lá e assim, o que você falou, né, sobre o pertencimento. O mais interessante, você ver uma foto ou estar participando do que houve, né, uma edificação daquela época. É muito, assim, uma experiência muito boa, principalmente tomando um cafezinho que eu adoro. É muito Era legal. só Aí tem essa. mais as memórias afetivas da comida também, né? Sim, sim, Muito exatamente. legal. Não conhecia, vou procurar. A procura Café Java, Café já. isso. Que bom que você está aqui hoje, Aldemir. Fazia tempo que eu via você por aqui, Então, maravilha. voltando. Estou sabendo que tem mais um cearense aí, né? Que é o
Acho que é João, é o nome dele? Não, esqueci. Acho que o É o Ciro. Ciro, É o Ciro, é o Ciro. Ciro. Legal. Obrigado. Muito bem-vindo novamente, então. Gente, E aí, mais algum? pessoal? Eu queria fazer um Não. comentário. Clara, Eu você. acho. Quem? Posso falar agora? Eu tô confusa. Uhum. Sim, é você, Gabi. Pode? Assim, peraí, gato, nesse momento não. Meu gato veio pra cá. Fofo. Enfim, eu achei curioso que eu fiz com algumas colegas da pós mesmo uma pesquisa, um mapeamento afetivo do centro aqui de Florianópolis. Hum. A gente fez algumas derivas pelo centro e entrevistou algumas pessoas. 20 e poucos, eu não vou lembrar o número exato agora. E o que eu achei muito curioso é que as pessoas que não são naturais aqui de Florianópolis ou de Santa Catarina, a maioria de Florianópolis, quem não é daqui gostava do centro, muito mais do que quem é daqui. As pessoas de Florianópolis, todas que a gente entrevistou, elas veem o centro com uma decadência, com uma coisa ruim. E quem vem de outros lugares já gosta da Praça 15, por exemplo, que quem é daqui associa sempre o lugar tá abandonado, é rato, é mendigo, pelo menos é o que eu sempre escuto. E e uma coisa boa, entrevistei bastante gente de fora e quem vem de fora acha muito bom. Isso é uma coisa legal, mas é triste, né, que ver que quem é daqui, que essa Uhum. memória não está sendo, não continuou a ser preservada. Entrevistei Uhum. alguns idosos que estavam lá, eles falaram bastante de como era diferente, de como tá pior, entre outras coisas. Mas, enfim, só essa contribuição. Uhum. É bem legal. Talvez até essas próprias mudanças, né, vão gerando essa falta né, distancia um pouco do que eles imaginavam, do que eles tinham, né, de memória. Mas Isso aí realmente, né, tem é um desafio. o distanciamento da memória, claro, talvez Uhum. seja melhores também, porque eles eram jovens, etc. É. Mas quem mais tinha a falar eram os idosos, né? A maioria das pessoas não Uhum. falava tanto. E na Praça 15, especificamente, só quem não é daqui que gostava. Eu fiquei surpresa, que eu não sou daqui, eu queria ir Uhum. na Praça 15 quando eu cheguei aqui há poucos anos atrás. E aí, toda vez que eu tava com meus amigos manezinhos daqui, vamos no lugar tal, eu sou turista, eu quero conhecer. Aí eles, não, lá é horrível, não vamos lá não. Uhum. Ah, vamos num mercado municipal. Não, lá é só para turista, é tudo muito caro. Eu achava que a Ponte Hercílio Luz aqui era uma coisa mais presente Uhum. sei lá, que as pessoas falavam disso, gostavam disso, porque o símbolo de Florianópolis é a ponte, né? Eu nunca vi ninguém que é daqui comentar alguma coisa sobre, eu simplesmente falar, eu gosto de passear lá, ou algo assim. É, realmente é um desafio sempre, né? Gabi, essa realidade passa em várias capitais. Eu visitei já algumas capitais e percebo que os centros estão dessa forma, né? A maior parte dos turistas, ou melhor, alguns que têm interesse, procuram a história do local e os próprios moradores muitas vezes não vão atrás disso. Eu sinto isso aqui, até mesmo aqui em Fortaleza. O centro realmente já está ficando vazio. Algumas políticas estão sendo implementadas para trazer vida ao centro, né? Mas mesmo assim os moradores são os que menos frequentam. Vi isso em Salvador, vi também no Rio de Janeiro, mesma coisa. Parece que é comum isso aí. Essa tua pesquisa é comum. Esse é o resultado da tua pesquisa. Até em Belém também, que eu vi que apareceu aquele mapa que eu achei muito bacana. E Belém tem um Uhum. centro histórico, assim, tem muita coisa muito legal, só que o nível de preservação, é, faz tempo que eu não vou a Belém, mas assim, tem um centro histórico legal, mas é um lugar perigoso da cidade. Não foi Uhum. gentrificado ainda, mas enfim, não era um lugar bom ainda. Tem coisa no chat aqui. Esse museu é aqui, em Florianópolis? Ah, no Rio. A Marina falando, reabriu o Museu Capanema em maio de 25, depois de muitos anos fechados, no Rio de Janeiro.
Cadê a Marina? Ah, tá ali a Marina. A Marina tá escondida hoje. Muito Tem uma bom. questão, assim, só puxando um pouco do que a Gabi e o Aldemir falaram também, que os centros das cidades brasileiras, de modo geral, e eu acho que dá para generalizar, eles são tão ricos, né? Assim, tem uma arquitetura incrível, histórica, com, assim, bom, a gente é até suspeito de falar porque nós somos arquitetos, né? Mas quando a gente vai para essas cidades, como o Demi falou, a gente busca conhecer, né, o centro desses locais. Mas, assim, vem acompanhado disso também uma série de problemas sociais, que é melhor a gente nem adentrar, porque a gente passa uma noite aqui falando só dos problemas sociais dos centros urbanos, que infelizmente estão comprometendo muito a qualidade desses espaços, né? E é isso que faz também com que ocorra essa desocupação dos centros, né? Consequentemente, vai aumentando o problema e a gente tem essa grande bola de neve, né? E, consequentemente, impacta também nas edificações e na forma como elas são ocupadas. É isso, João. Muito bom. Contribuição. O João falando, né, do nosso olhar de arquiteto e eu aqui pensando que quando as pessoas vêm me visitar aqui em Porto Alegre, eu levo elas a fazer turismo arquitetônico, porque eu acho que todo mundo vai gostar de ver os prédios, as coisas, daí eu saio mostrar desse jeito, será? Agora eu fico pensando, será que elas querem ver isso mesmo? Né, o João veio para cá e foi fazer turismo arquitetônico, mas aí tá ok, era o João, né? Mas eu faço isso com todo mundo. Eu faço também. Turismo arquitetônico. Gente, mais algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer falar ali? Então, quero agradecer muito mesmo a Ernestina, foi excelente e acho que abriu para todo mundo mais um leque, enfim, foi muito bacana. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Até criou um link entre muitos assuntos que às vezes a gente olha de formas separadas, né? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu mais inspirado, vai começar a olhar para o seu espaço mais ainda, né? Para os prédios, para os lugares, para as ruas, para as cidades, mas vai ter um olhar mais enriquecido e mais inspirador. E eu quero aproveitar também para convidar todo mundo para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 12 de agosto. E a gente vai ter a presença da Maria Ângela. A palestra vai ser Neuroarquitetura e Paisagismo, a elaboração de jardins sensoriais nas escolas e seus fundamentos terapêuticos. Também eu quero convidar para o nosso encontro do grupo de estudos, que agora temos os grupos de estudos, que vai ser no dia 24 de julho, com o nosso embaixador do Nordeste, o Ciro, que o Aldemir comentou, o Ciro que vai coordenar esse encontro e o assunto vai ser envelhecimento e interseccionalidade e o texto para leitura já está disponível lá no grupo. E fiquem atentos que sempre tem mais novidades. E a gente tem também lá em setembro o nosso segundo seminário para quem ainda não viu, vai lá. Temos apresentações de artigos, de cases. João, quer falar um pouquinho sobre o segundo seminário das apresentações de trabalho? Aproveitar-se para finalizar, costurar isso? Posso falar, Sandra. Então, nós estamos com o segundo seminário de Neurociências e Arquitetura, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro. As inscrições estão abertas pelo site, que eu vou colocar aqui no chat. E também estamos com a submissão de trabalhos em duas modalidades, artigo completo e também cases de projeto. E o nosso objetivo com isso é oportunizar, então,
a apresentação, né, de pesquisas acadêmicas e científicas e também de projetos desenvolvidos por profissionais que atuam dentro da neuroarquitetura, e a gente promoveu um diálogo, né, em cima do que está sendo desenvolvido em nível nacional e internacional também dentro dessa área e dentro do que a gente vem estudando também como princípios do nosso grupo. Então, fica o convite a todos para participarem do nosso evento como ouvinte ou como participante com trabalho científico, e vai ser um prazer receber todo mundo também. Obrigada, João. Quero ver todo mundo lá, vai ser muito legal. E por fim, continue acompanhando e participando de todos os eventos e as nossas ações, que nós estamos aqui sempre buscando novas formas de promover o conhecimento e essa nossa troca de experiência que é tão rica, e a presença de todo mundo faz uma diferença incrível, e é muito bom ver quem está aqui, ver quem volta sempre. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Ernestina. Foi muito bom te ouvir. Obrigada a vocês. Então, gente, até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. noite, obrigada. Boa noite.